Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje falaremos sobre o contributo das reformas curriculares na melhoria da qualidade da educação em Moçambique, em particular no ensino superior, como este processo promete uma transformação digital. De princípio, Moçambique tinha um ensino colonial até 1975, na altura que tivemos a independência nacional, e desde lá para cá houve 3 leis que levaram à mudança do sistema educativo como um todo. E o que ocorreu é que a Lei 483 ela definiu alguns princípios que regem a estrutura da educação em Moçambique e que ela primeiro falava do princípio da unicidade, do princípio da correspondência entre os objetivos, conteúdo e estrutura da educação, princípio de articulação e integração do sistema, coisa que a lei seguinte, a Lei 692, já não fala. Connosco temos Rodrigues Fazenda, que é professor e diretor-geral do Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência e também fundador da Rede Internacional Académica da Lusofonia, do qual é vice-presidente. Os seus interesses de pesquisa estão relacionados com o ensino superior. Rodrigues Fazenda, seja bem-vindo ao Eduquê. Obrigado. Muito obrigado nós por aceitar este convite. E a nossa conversa hoje é sobre o artigo que publicou recentemente com outro colega, Sérgio Mário Koff, intitulado Das reformas curriculares ao seu contributo na melhoria da qualidade de ensino nos subsistemas de ensino e aprendizagem em Moçambique. Pode falar-nos destas reformas ocorridas em Moçambique e quais os seus diferentes objetivos? De princípio, Moçambique tinha um ensino colonial até 1975, na altura que tivemos a independência nacional, e desde lá para cá houve 3 leis que levaram à mudança do sistema educativo como um todo. A Lei 483, significa que é uma lei de 1983, a outra Lei número 6 de 1992 e a lei atual de número 18 de 2018, que agora está em implementação. E o que ocorreu é que a Lei 483 ela definiu alguns princípios que regem a estrutura da educação em Moçambique e que ela primeiro falava do princípio da unicidade, do princípio da correspondência entre os objetivos, conteúdo e estrutura da educação, princípio de articulação e integração do sistema, coisa que a lei seguinte, a Lei 692, já não fala e que a atual Lei 2018 fala da necessidade de educação e cultura, a educação como direito e dever do Estado, a promoção da cidadania, a paz e democracia, a democraticidade, a inclusão, a igualdade e a qualidade de ensino. Em termos de princípios pedagógicos, a primeira lei, que é a Lei 483, logo depois da independência nacional, porque o país, depois da independência, adota um regime fundamentalmente socialista, e eu até digo, em termos de aplicabilidade, era muito mais comunista. Então, esta Lei 483 fala muito, em termos de lei, a necessidade de desenvolvimento das capacidades e da personalidade na forma de harmonia, equilíbrio e, por outro lado, fala da unidade dialética entre a educação, a ciência, a educação ideológica, devendo os programas e conteúdos do ensino refletirem a orientação política e ideológica do Partido Frelimo. Porque, recorda-se, estava completamente num partido único, não tínhamos a diversidade partidária. É o que a Lei de 83 procura entender, porque ela o que queria era construir o homem novo, que seria aquele homem com consciência, com atitudes novas, orientadas para o momento socialista, o momento comunista que o país efetivamente precisava. E como era um único partido reinante, por consequência, tudo devia ser de acordo com os ditames do partido. Já a lei seguinte, que é a Lei de 92, a Lei número 4, ela fala agora da necessidade de desenvolvimento de capacidade de uma forma harmoniosa, equilibrada e constante que pudesse conferir uma formação integral do homem, mas que tinha um outro propósito, porque este momento estamos a falar de um momento em que a democracia entra em Moçambique, há multipartidarismo, e aí havia necessidade de ter que puxar esta lei para ela integrar também a necessidade dessa incorporação das várias tendências e reparos políticos
porque ela já não podia estar muito centralizada para aquilo que era uma ideologia política de um único partido. E aí recordar que também Moçambique, já a partir dos anos 1980, ela pede para aderir às organizações da Bretton Woods, né, que é, neste caso, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e que, quando aceita a entrada de Moçambique a partir dos anos 82, foi necessário, obrigou a necessidade de implementação de um conjunto de reformas. E estas reformas passavam por diversificação da economia em todas as vertentes, quer mesmo a economia educativa. Daí que, já a partir de 1987, com a introdução do Programa de Reabilitação Econômica, consubstanciado numa série de outros programas, havia já a necessidade de ter esta correção também que era exigida a nível da educação e que já com os acordos que fazemos para diminuir a beligerância que nós tínhamos em Moçambique, da guerra entre a Frelimo e a Renamo na altura, e em 90 começam os primeiros acordos que terminam com o Acordo Geral de Paz em 92, faz com que esta nova Lei 492 tenha que incorporar este lado ligado à democraticidade do ensino e à necessidade de aceitação agora da necessidade de propriedade privada no ensino. A atual lei, porque já estamos numa conjuntura completamente diferente, a que é aprovada em 2018, a Lei 18/2018, ela já, em termos de princípios pedagógicos, já fala da formação integral de qualidade. Por quê? Porque recorda-se que é um momento em que nós também já estamos a falar da entrada das ODS, né? Dos ODS, aliás, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, como sabemos, o princípio começamos com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, depois passamos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visavam, sobretudo, a resolução do problema, a eliminação da miséria, da nudez, da pobreza, entre vários outros indicadores, o tratamento, a necessidade de respeitar o ambiente e vários outros princípios, dos quais consubstanciam um ponto base que era também da qualidade da educação. Que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí avançam. E era necessário agora incorporar o conceito qualidade já na lei, no intuito de poder cumprir com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que toca aos aspectos ligados à educação. E aí, porque estamos já num momento de democraticidade, fala também da necessidade de liberdade, do aprender, a liberdade de ensinar, a liberdade de pesquisar, de divulgar, a ligação do estudo com o trabalho, dotar o indivíduo de conhecimentos que podem ser aproveitáveis para as empresas. Fala agora da equidade, da inclusão, da igualdade de oportunidades, da ligação escola-comunidade, entre vários outros aspectos. Mas, sobretudo, aqui, reparar aqui na necessidade agora do conceito qualidade que aqui a gente que aqui toca e que penso que também vai centrar uma parte do nosso debate. Sim, muito obrigado, muito interessante. Obrigado por esta perspectiva histórica. Quando estava agora a explicar as diferentes reformas, principalmente quando falava no período dos anos 90, falava das instituições de Bretton Woods. Durante este processo do conhecimento que tem, qual é o papel das diferentes organizações internacionais nestas reformas curriculares de Moçambique? Se é que tem essa informação. É uma das questões que nós sabemos, quer dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 7 objetivos, o 8º dizia a necessidade de criação de parceria para implementar os objetivos, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 16, o 17º fala da necessidade de criação de parcerias para a implementação desses objetivos. Aqui também exatamente a mesma coisa. É que nesse conjunto de parcerias, porque fala-se da necessidade de educação para todos e educação de qualidade, houve necessidade também de criação de parcerias nesse aspecto. Para além da responsabilidade que a Organização das Nações Unidas, que trata disto, da área de educação, a Unesco tem a este propósito. E aí surge o nosso grande pilar, que é a Unesco, nessa relação toda com os assuntos ligados à educação, e depois, logicamente, a Organização das Nações Unidas para a Infância, tanto como outras parcerias já ligadas a determinados países que estavam mais interessados em determinadas áreas de formação. Por exemplo, quando nós vemos a Fundação Ford a ter parceria com alguma parte das nossas instituições, o objetivo era desenvolver, atribuir bolsas para que houvesse
tivessem mais pessoas que tinham necessidades ou eram de famílias desfavorecidas a terem acesso a estarem também no sistema de ensino. Quando nós temos acordos com holandeses muito mais virados para as faculdades ou as áreas ligadas à ciência e de educação para a formação de professores, para a sua capacitação e evolução em termos metodológicos, em termos de ensino. Também isto era uma das coisas que estava a contribuir para a evolução do lado de todos os processos ligados ao ensino e aprendizagem. É aí onde nós temos, enquanto a nível do ensino superior havia só uma universidade pública, que é a Universidade Eduardo Mondlane, era dada da Universidade de Lourenço Marques no tempo colonial, ela, por esta necessidade já a 8 de março de 1978, a necessidade de partir para a formação de professores e cria a primeira faculdade de educação. E o que depois acontece mais tarde, por volta dos anos de 86, é criada o Instituto Superior Pedagógico, em que o Instituto Superior Pedagógico praticamente estava virado à formação de professores a vários níveis. E que era para poder distribuir esses professores por todo o país para poder fazer face àquilo que era o problema que nós estávamos a ter a nível da educação em termos de formação. Porque quando nós abraçamos a independência, o que aconteceu é que a maior parte dos professores estrangeiros abandonaram o país. Então teve que se recorrer aos estudantes que eram de níveis mais adiantados para ter que lecionar níveis anteriores. E era necessário agora formar o professor. Só que este professor inicial devia ter a consciência política da época, consubstanciada nos valores que a Frelimo queria que fossem defendidos na criação de uma cidadania do tal homem novo. E as organizações internacionais, aqui, como estava a dizer, quando vemos a Unicef, a Unesco e nos vários acordos bilaterais com vários outros países, o caso da Holanda, da Noruega, da Finlândia, o caso da USAID, também na intervenção que estava a ter, o caso de outras cooperações que houve ali com a Espanha, com a Itália e com Portugal, para poder desenvolver a área de educação. Digo, essas organizações acabaram sendo fundamentais em todo outro processo, quer na construção de mais escolas, quer na defesa da equidade, e, sobretudo, permitir que pessoas que tinham necessidades, porque vinham de uma situação de miséria e crise profunda, tinham que também ter acesso à escola. E numa determinada fase, já a partir por volta dos anos 1995, começa a haver a necessidade de reparar também o acesso da rapariga à escola. E aí começa uma campanha massiva da necessidade de termos mulheres no nosso sistema de ensino, quer do lado de professorado, passamos a ter muito acesso das meninas às áreas de formação para ensino, para a docência, e tanto como passamos a ter muitas mulheres a concorrer para várias áreas de ensino. Apesar daquela, entre aspas, estratificação que existe a nível mundial relativamente às áreas, nós sabemos que as áreas ligadas a negócios tem havido mais mulheres. Quando nós vamos às áreas ligadas à saúde, às áreas de ensino, há mais mulheres, mas e já é difícil encontrar nas áreas ligadas à engenharia, à indústria e por aí. Mas isso é uma estratificação natural que tem ocorrido, embora haja sempre programas de incentivo para se ter acesso a essas áreas, quer em termos de formação, para aqueles que pretendem ser formados, quer em termos de emprego, para aqueles que procuram emprego. E agora, e também há um aspecto que focam no vosso artigo, e que referiu agora de forma sutil, que é esta expansão do ensino superior. Pode-nos falar um pouco então de como ocorreu isto e estas mudanças que estão a ocorrer, não é? Recentemente com estas alterações, destas reformas no ensino superior. Durante o momento todo, que era o momento socialista, nós tivemos a Universidade Eduardo Mondlane, que ela herda aquilo que era denominado por a Universidade de Lourenço Marques no período colonial. Então, a Universidade de Eduardo Mondlane ela continuou a desenvolver um conjunto de atividades para poder acolher agora os nacionais a fazer ensino superior, tendo implementado primeiro vários programas de bacharelado e mais tarde para resolver alguns problemas que nós tínhamos da economia, da área jurídica, porque era preciso construir tribunais, porque os tribunais anteriores que tínhamos eram simplesmente tribunais populares. E era preciso formar esses tribunais populares formados por aqueles anciões que eram
achados que tinham mais lógica na organização do pensamento, eram líderes comunitários que julgavam nos tribunais. E era necessário agora formar efetivamente um moçambicano na área de direito, então foi uma área prioritária nas áreas de ciências econômicas, porque era necessário gerir as nossas empresas. Daí que nós passamos a ter a faculdade de economia, ela a formar nas áreas de gestão e economia, passamos a ter a faculdade de agronomia, que era preciso, porque nós definimos depois, logo a seguir a independência, que a agricultura é a nossa base de desenvolvimento, daí que deveria haver a faculdade de agronomia, que também tinha área florestal, e, por outro lado, tínhamos a faculdade de medicina, que dá toda a medicina geral, sem ela ter especificidades. Havia a faculdade de engenharia, a faculdade de veterinária também, que praticamente iria auxiliar a área de agricultura, e um pouco estudantes na área de arquitetura e as áreas de letras, porque era preciso garantir. Recordo que logo depois da independência, depois criamos o Centro de Estudos Africanos, que muito mais estava centrado a fazer estudos de África, mas sobretudo virado aos movimentos de libertação, à expansão socialista e entre outros aspectos. E isso tinha uma ligação direta com alguns cursos que nós deveríamos desenvolver a nível da Faculdade de Letras. E isto, por um lado, foi fundamental para a criação dessa consciência. E pronto, a universidade resumia-se nisto. Mais tarde, e esta universidade não simplesmente estava na capital do país, e é no sul do país. E o Moçambique está dividido por províncias, na altura eram só 10 províncias, agora 11 províncias, porque a capital é mais uma província. E o que acontecia é que todos tinham que concorrer em pé de igualdade para ter acesso à Universidade de Eduardo Mondlane. E a Universidade de Eduardo Mondlane não tinha mais do que 300 vagas por ano. E nisso havia o problema também de equidade, porque a maior parte dos que tinham acesso ao tal ensino superior eram pessoas que estavam na cidade capital, ou provavelmente das províncias circunvizinhas da capital, porque os outros não tinham acesso ao material para poder se preparar, de modo que pudessem ingressar no ensino superior. Agora, com a criação, já de 1984, cria-se o Instituto Superior Pedagógico, que mais tarde depois passou a ser Universidade Pedagógica, é criado na cidade de Maputo, é a primeira que era só para formar professores. Essa instituição tem uma expansão para a cidade da Beira por volta dos anos 1990, passa para a segunda cidade, foi para a Beira, que é a capital provincial de Sofala, que é uma província que está no centro do país. E aí estava dado o outro lado, o início da expansão do ensino superior. Mas ele continuava de forma tímida. Já com primeiras eleições, em 1994, aí o pensamento tem uma ligeira alteração. Por causa da democraticidade, era preciso aceitar a entrada de instituições de ensino superior privadas. E essa entrada de ensino superior privadas provavelmente tenha sido uma base que foi causar pressão às instituições públicas, porque as privadas abriram em Maputo e começam a ter expansão. As públicas também foram obrigadas a fazer expansão a nível nacional. Então foram expandindo. O Instituto Superior Pedagógico, neste caso já transformado em Universidade Pedagógica, expandiu-se rapidamente para todas as províncias do país, para todas as cidades capitais provinciais, depois foi para todas as segundas cidades de todas as províncias e, em alguns casos, nas terceiras cidades. E isto obrigou a Universidade de Eduardo Mondlane, que era a Universidade de mãe, também a aceitar a expansão. E aí a Universidade de Eduardo Mondlane expande-se para mais 4 províncias, que é a província de Inhambane. Primeiro foi a província de Sofala, onde está a Beira, depois para a província de Inhambane, mais tarde para a província da Zambésia, onde continua a ter algumas delegações, e agora também está na província de Gaza. Devido a esta grande construção da Universidade Pedagógica por todas as províncias, mais tarde, já nos últimos 5 anos, pensa-se que ela era muito pesada em termos de máquina administrativa, devia ser, eu vou usar um termo aqui muito violento, devia ser esquartejada num conjunto de instituições de ensino superior. E ela foi partida em várias universidades. Agora, dela nasce, a Universidade Pedagógica passa a ser só a Universidade Pedagógica de Maputo, e passamos a ter a Unilicungo, a Unisave, a Unipungo, entre tantas outras. A Unirovuma, significa a Universidade de Rovuma, que está mais para o norte, a ponta norte do país.
as universidades, a Unilicungo, que está na província central, nas províncias centrais da Zambésia e Sofala, a Unisave também, que anda ali nas províncias de Inhambane e Gaza, cá para o sul, a Unipungo, que está na província de Sofala e província de Manica, e por aí. E já havia também a Unizambésia na província de Sofala, que estava na província de Sofala, Manica, Zambésia e Tete. Então, essas universidades passaram praticamente a ocupar determinadas esferas a nível nacional, a partir deste. Mas também o Estado entende que era preciso criar o ensino profissionalizante, ensino superior profissionalizante, e criou institutos superiores, alguns terminaram por denominação Instituto Superior, mas a ideia é ser Institutos Superiores Politécnicos. É criado o Instituto Superior Politécnico em Maputo, que é o Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique, só ligado às áreas de contabilidade. Na província de Gaza, também na zona sul, é criado o Instituto Superior Politécnico de Gaza, mais centrado para a área de agricultura, mas faz outras áreas. O Instituto Superior Politécnico de Tete, muito mais centrado para a área mineira, porque, como sabe, tem as segundas ou terceiras maiores reservas do mundo de carvão, então tinha que se dedicar à área mineira. O Instituto Superior Politécnico de Manica, mais dedicado para a área de agricultura. Esses são os politécnicos que o Estado criou, para além de outras instituições de ensino superior que o Estado havia criado, por exemplo, a Unilúrio, que era mais dedicado para a área de medicina, sobretudo medicina dentária e outro tipo de medicinas, mas agora procurou abarcar mais áreas. A Unizambésia, que era para permitir o desenvolvimento da região centro do país, das 4 províncias da região centro do país, porque ali tem o grande rio Zambésia, era necessário, de forma extensiva, praticar uma agricultura que pudesse abastecer e resolver todos os problemas do país. Agora, as instituições privadas, essas serviram agora para resolver muitos dos problemas de acesso ao ensino, para além da criação agora de outras áreas específicas, como áreas ligadas à diplomacia. Houve um Instituto Superior de Relações Internacionais, que depois passou a ser a Universidade Joaquim Chissano, e que teve a Universidade Joaquim Chissano, funde 2 institutos superiores, um dedicado só à administração pública e o outro instituto que era dedicado só à área diplomática. E há também a formação de várias escolas superiores e academias militares para resolver a área militar e paramilitar. Neste caso, acabamos tendo a Academia de Ciências Policiais, a Academia Militar, e entre outras escolas superiores ligadas ao Ministério da Defesa. Obrigado por este panorama muito abrangente do ensino superior. Vocês, no vosso artigo, também referem que algumas destas reformas pretendem permitir uma transformação digital nas escolas moçambicanas. Tendo em conta estas reformas e este panorama histórico que já nos foi contando, principalmente no ensino superior, não é? Agora estou a pensar mais no ensino superior, a recente pandemia de Covid-19 trouxe alguma alteração a este processo de integração das TIC no ensino superior de Moçambique? Ou acelerou, ou o processo de integração das TIC que já estava a ocorrer favoreceu então a entrada das TIC no ensino superior? O que é que nos tem a dizer? Antes da pandemia, o conceito TIC que era usado era simplesmente a existência de uma sala de computadores onde os estudantes faziam atividades, aprendiam praticamente em todas as instituições de ensino superior a parte básica. Naquelas alturas que eu estudei, ainda tínhamos o WebPF, o Lotus 2.3 de Base 3 Plus. E depois, mais tarde, passamos a ter a família do Windows, em que praticamente em todas as instituições de ensino superior aprendiam Word, aprende até hoje, né? O WebP, o Microsoft Word, Excel, PowerPoint e o Windows. E isto praticamente em todas as faculdades, de todas as instituições de ensino superior. Agora, se quisermos falar efetivamente das plataformas de ensino, numa determinada altura, por volta dos anos 2004, um grupo de holandeses introduziu o EPAMAT, que era um software de jogos de matemática em algumas escolas
de ensino primário e ensino secundário. Não que todas as escolas de ensino secundário tivessem grandes laboratórios de informática, não, mas com a pandemia foram sendo introduzidos alguns laboratórios de informática. Algumas escolas, sobretudo, já que elas lecionam o segundo ciclo do ensino secundário, que engloba o 10º ano, 11º ano e 12º ano atualmente, eles têm salas de informática. E essas salas de informática ajudam para que os alunos aprendam o Office e em algumas escolas já alguns jogos de matemática aí são instalados. Agora, a nível do ensino superior, algumas instituições já estavam assim preparadas. O Instituto Superior, a Universidade Pedagógica de Maputo, ela já implementava o Moodle, mas que não era de uso obrigatório. A Universidade Eduardo Mondlane já implementava o Moodle desde 2016, só que não era de caráter obrigatório, os professores poderiam usar aqueles que efetivamente queriam, e eu, na altura, já usava com meus estudantes, porque eu tinha aprendido isso no Instituto Europeu de Pós-Graduado em Madrid, e pronto, já usava, onde fiz bolsa em mercados financeiros, então já usava o Moodle e pronto, e usava ali com os estudantes. Havia outras instituições, o caso do Instituto Superior Mutaça, o Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência, o SFIC, esses todos já tinham, sim, plataformas de ensino que já estavam a implementar antes da pandemia. E o que aconteceu é que, já com a pandemia, o Ministério do Ensino Superior, numa das reuniões que tivemos, porque eu tenho participado por inerência de funções no Conselho do Ensino Superior, então teremos definido como estratégia. Com a pandemia, no início, todo mundo começou, assim como aconteceu em Portugal, em vários sítios, muitas escolas tentavam usar o WhatsApp para ensino, mas nós sabemos que o WhatsApp não é um software de ensino, mas sim um software simplesmente para conversa, para diálogo. Então, nessa altura, decidiu-se com o ministro do Ensino Superior, na altura, Gabriel Salim, numa reunião que tivemos, perguntou o que nós deveríamos fazer para poder ultrapassar o impasse. Então, aí foi dito que as instituições de ensino superior deveriam ter softwares de ensino e pudessem guardar evidências que provassem que, de fato, tem ocorrido o ensino. E que no WhatsApp não era possível. Era preciso ter esse software de ensino. E cada instituição devia apresentar os softwares que tinha para poder praticar o ensino. E, neste caso, algumas instituições, eu falo do SFIC, neste caso, a instituição que me leva a este diálogo aqui, que era a produção do nosso artigo, e assim como o Instituto Superior Mutaça, a Universidade Eduardo Mondlane, e depois passaram logo a implementar softwares que tinham base no Moodle, ou então mesmo o Moodle, e houve outro caso do SCAN, Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique, e algumas outras escolas passaram a implementar o Google Classroom, e umas implementam até agora. E nessa altura foi decidido o ensino em Moçambique passaria a ser híbrido. E isso foi colocado agora na nova lei de ensino superior, a nova lei de ensino superior que entrou em vigor este ano, ou que acaba de entrar em vigor neste ano, que o ensino em Moçambique é híbrido e também diferencia, diz que o ensino pode ser eminentemente à distância. Só que neste ensino eminentemente à distância tem que ser apoiado sempre por tecnologia de informação e comunicação, para além de ter que garantir essas evidências de que o ensino efetivamente está ocorrendo. E isso está completamente garantido, que é para poder verificar-se se há ou não evidências do processo de ensino-aprendizagem estará correto. Agora, noutros aspectos que depois lidam, e penso que depois iremos falar disso, acerca de aspectos ligados à qualidade, que, como eu tinha dito, fará parte da nossa conversa mais adiante, mas a implementação e a entrada de tecnologias foi baseada neste princípio. Agora, eu podia voltar um pouco mais para trás. Quando nós pensamos em criar o ensino superior, se quisermos tocar aqui no aspecto do ensino superior, um dos grandes problemas que nós temos, penso, tem havido, como eu tenho visto também para o caso de Portugal e os outros países, têm esse problema de descontinuidade de políticas quando há alteração dos membros que compõem o governo. Até já nem vou falar quando há alteração do governo, dos membros que compõem o governo. Nós tivemos, quando nós iniciamos com o Ministério da Ciência e Tecnologia,
e na altura com a ministra Lídia Brito, em 94, depois das eleições, 95 praticamente, depois das eleições gerais que ocorridas em 94, na altura, a ministra de então entendeu que o ensino superior devia ser robustecido por um conjunto de ferramentas básicas, que todas as instituições deviam ter bibliotecas, todas as instituições de ensino superior deviam ter salas de informática. E ela, nessa altura, cria um projeto denominado por Projeto KIF, que levou a que todas as instituições de ensino superior que existiam na altura tivessem bibliotecas e também tivessem salas de informática. Quando ela sai em 99, depois de outras eleições, em 2000 é indicado outro ministro, que foi o professor engenheiro Venâncio Massing, ele entende que este financiamento que estava a ocorrer para o ensino superior desta forma, provavelmente podia ser muito penoso em termos de despesa e muito caro. Mas que nesse projeto que ficou óbvio, não se recebia o material grátis. A instituição indicava todo o tipo de livros que queria, levantava os livros e punha nas suas bibliotecas, tinha um período de 10 anos para pagar a dívida a uma taxa de juros bonificada de 2%. Uma coisa, enfim. E quando o novo ministro entra, ele entende que uma das alternativas, porque era necessário difundir o assunto ligado a tecnologias por todo o país, quer para as comunidades rurais, ele entende primeiro que era necessário criar telecentros, depois vilas do milênio, que passavam por grande divulgação de tecnologias. Não só ele cria parques de ciência. A ideia base é que esses parques de ciência eram um centro onde as instituições de ensino superior poderiam ter encontro e que eram centros de investigação. Então, quando termina o mandato, ele deixa de ser ministro, vem o outro grupo e praticamente faz uma ligeira alteração. Fica mais preocupado com as leis, regulamentações e o acesso a esses parques de ciência, a essas vilas de milênio, passa a ser pago. E que, na altura, quer com o ministro Venâncio Massing, havia garantia que era de mobilidade, que era de transportes para se ter acesso a esses parques, porque não estavam dentro das cidades. E o que acontece aqui? Praticamente isso é rompido. Ao ser rompido, esses parques, vou usar também aqui um termo um pouco violento, os parques ficam moribundos já agora, porque praticamente não são explorados. Quem devia explorar eram as instituições de ensino superior para poderem fazer investigações, a criação de startups, entre outras formas, que pudesse robustecer mais tarde a nossa própria economia, quer em termos de qualidade dos investigadores, quer em termos de qualidade daquelas pessoas que estavam a ter acesso aos parques para vários fins, que pudessem ajudar muito na nossa economia e no desenvolvimento. Então, esses parques até agora discute-se muito programas de desenvolvimento, programas de acesso, programas de melhoria, mas o que aconteceu foi este rompimento, praticamente. Obrigado também por esta explicação, por esta panorama e de facto tem razão. A pergunta a seguir, depois de falarmos da legislação e de nos contextualizar sobre estas reformas e as várias fases da educação moçambicana e particularmente do ensino superior, de facto, e quando falou agora do sistema híbrido, não é? A pergunta que se impõe é esta, é a questão da qualidade. O que nos tem a dizer sobre esta questão, sobre como estas reformas e todos estes processos, então, contributo é que tiveram para a melhoria da qualidade, que é também um aspecto que abordam no vosso artigo. Sim, no nosso artigo nós falamos da qualidade e essa qualidade que nós falamos é baseada nos instrumentos que existem de qualidade. Tem alguns instrumentos que estão aí aprovados em forma de lei. Mas que nós queremos falar da qualidade, nós falamos ali da qualidade que está na lei, mas não aquela percebida pelos cidadãos. Porque os pais, as famílias, os cidadãos não têm a mesma apreciação de qualidade. Porque o que seria qualidade para um pai é o filho saber ler, escrever, o filho saber discutir, o filho saber ter uma lógica de pensamento que se pensa que provavelmente esse ficou mais deteriorado com o andar do tempo. De tal maneira que nós encontramos agora no nosso ensino superior e discutimos sempre, o nosso estudante não gosta de ler e depois há outros fenômenos que podemos não ir a fundo, mas que
já o fenômeno de tentativas, em muitos dos casos, de compra de notas por parte dos professores e, às vezes, a aceitação dessa venda por parte dos alunos e a aceitação dessa venda por parte, em algum momento, dos professores. O que significa que todos os pais estão claramente convictos que a qualidade de ensino é baixa. Agora, se quisermos reparar a nossa qualidade, ela é muito imposta por organizações internacionais. Se formos a reparar a organização, a SATMEC é uma organização que incorpora uma parte da África Oriental e África Austral. Ela definiu uns conceitos de qualidade, foi reparar para os níveis primário e a fase inicial do ensino secundário, que o ensino secundário nosso tem a parte do ensino básico e depois do ensino médio, que é o pré-universitário, né, para acesso à universidade. Então, o que acontece? A SACMEC dá orientações para determinados níveis. A partir desta organização, quando diz assim, quem termina o 6º ano tem de saber ler e escrever e tem de saber fazer operações matemáticas básicas, Moçambique isso cumpre. E relativamente a essa organização internacional, Moçambique está bem, porque cumpre com esses padrões todos. Está a falar lá para a escola primária e o início da escola secundária. Agora, o que acontece é que aquilo que é baldeado para o ensino superior, provavelmente não é isto que o ensino superior esperava receber em termos de qualidade do estudante. E o ensino superior, para o caso do ensino secundário, o ensino primário e a escola, não existe assim mapa de indicadores de qualidade previamente constituído, como acontece com o ensino superior. O ensino superior primeiro começou por criar aqui, e consubstanciado na Lei 17 de 2018, criou primeiro o Sistema Nacional de Qualidade, designado SINAQ, para a escola secundária, mas já não indica um conjunto de indicadores para poder reparar o conceito de qualidade, mas sim define princípios. Para o caso do ensino superior, foram definidos um conjunto de leis do nosso ensino superior, isso consubstanciado num conjunto, como eu dizia, isso podendo ser visto naquilo que são as nossas coletâneas aqui de lei do ensino superior, que falam de várias leis que nós criamos, isso no intuito de poder garantir o conceito de qualidade. Aqui, a nossa coletânea mostra um conjunto de leis que eu só vou falar de algumas de forma muito rápida para ver se provavelmente se tivermos ainda tempo depois, poderemos ir a pormenores de algumas leis. Primeiro, criou uma lei que define o Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia da Qualidade do Ensino Superior, que é o SNAQES. Isso de forma abreviada. E tem seu órgão implementador, que é o CNAQ, que é o CNAQ-DC, Conselho N Nacional à Avaliação e Qualidade. CNAQ, que é o órgão que implementa os SNAQs, neste caso. Depois foi criada outra lei, que era da qualificação do ensino superior, que é o QUANQES, o Sistema Nacional de Acumulação e Transferência de Créditos Acadêmicos, que é o SNATICA, criou o Regulamento de Licenciamento e Financiamento das instituições de ensino superior, os qualificadores profissionais e funções específicas do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade, entre outras leis. E nisso, o Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade, o CNAQ, foram definidos 9 indicadores de avaliação de qualidade. O primeiro indicador fala da missão e visão, que da missão e a visão que a instituição tem. O segundo indicador fala ali dos mecanismos de garantia de qualidade e os mecanismos de gestão da instituição de ensino superior. Depois disso, outro indicador fala do currículo, há um indicador que fala do corpo docente, há um indicador que fala do corpo discente, há um indicador que fala da pesquisa e extensão, há indicador que fala da internacionalização, há outro indicador que fala das infraestruturas e há outro indicador que fala do corpo técnico administrativo. Isso acaba dando os tais 9 indicadores. Esses indicadores depois são divididos, cada indicador em padrões, e esses padrões em critérios, totalizando 247 critérios de avaliação de qualidade. Com base esses indicadores, de princípio são bons. E de princípio, eles consubstanciam aquilo que podíamos pensar que o ensino superior deveria atingir.
e que, na altura, dependendo também das direções, atualmente o CNAC, neste caso o Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade, tem um elenco muito mais dialogante com as instituições de ensino superior. Repare que quem pensa na criação deste órgão foi mesmo as instituições de ensino superior, numa reunião por aí, por volta dos anos 2012, 2014, não me recordo, não posso precisar aqui o tempo, reunida e disseram que nós devíamos ter um órgão que garantisse a qualidade. E esse órgão, se fosse fundado pelas próprias instituições de ensino superior, seria muito bom. Só que esse órgão, depois, ao ser incorporado na lei, é criado como um órgão do próprio Ministério do Ensino Superior, com um lado provavelmente não muito equilibrado. Ele diz que 2/3 do seu orçamento provém das receitas cobradas das instituições de ensino superior. Daí entrar aquela frase que é muito usada ali em Portugal, né, que é a caça às multas, né? Que normalmente falam da instalação de radares e por aí fora é muitas vias, né? Quando andavam a colocar ali, é muitas vias ali perto do Estádio da Luz, na segunda circular e tal, por aí fora. Quando andavam a colocar radares, é que o objetivo era mesmo caçar as multas. Aqui também andamos com a mesma situação de caça às multas, mas não tão bem a caça às multas, só que as instituições de ensino superior entenderam que o órgão estava a ser isso, ao ser dito que 2/3 do seu orçamento tem que vir das quotas e o resto tem cobrado nas instituições de ensino superior. Essa é que foi a percepção. E ter havido algum distanciamento entre as instituições de ensino superior e o órgão, e neste caso o Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade. Então, tempos depois, com esta nova direção, é uma direção dialogante, procurou aproximar-se mais das instituições de ensino superior, explicou os instrumentos e entramos agora no debate do lado ambíguo dos instrumentos. Por exemplo, dizia-se assim, se eu chego numa instituição, é um avaliador externo, esse avaliador externo ele é docente universitário. Só é que ele não pode avaliar a instituição onde ele é docente, porque haveria conflito de interesse. Mas há outros problemas aqui que depois não são aí salvaguardados, porque se eu sou de uma instituição, a minha instituição está mal avaliada, depende de como é que vou me comportar para as outras instituições, como avaliador. Posso querer que também tenha pior pontuação do que a minha. E, como é dito, a instituição efetivamente, nos 247 indicadores, ela só aprova se no mínimo tiver 80% da pontuação com classificação positiva. E aí os critérios de verificação é tem ou não tem, fez ou não fez. Não havia outro meio termo. Aí eu sendo um dos designados, por um lado, pelo Conselho de Reitores, para representá-los junto ao Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade, num dos debates que tivemos no ano antepassado, chegamos à conclusão que era necessário, naqueles indicadores, procurar, em vez de tirar o tem ou não tem, arranjar outros critérios. E esses critérios ainda estão a ser elaborados manuais para poder dar outras oportunidades. Se cumpriu em 75%, em 50%, em 25%. Vou dar um pequenino exemplo. Chegam numa instituição de ensino superior e querem ver se tem elevadores ou não, por causa de alguns estudantes com necessidades especiais, têm dificuldade de mobilidade. E vê-se que naquela instituição não existe elevador, porque as instalações foram construídas antes da nova lei e que não tinha o elevador. E é necessário colocar o elevador. Acontece que a instituição não tem elevador, mas tem toda a documentação que prova que o material todo, os recibos estão aí que mostram que o elevador foi comprado. Os materiais todos para construir a parte por onde o elevador vai passar já estão ali todos amontoados, só que estão à espera da autorização do Conselho Municipal. Porque o município ainda não deu autorização para se fazer as obras. E a instituição, porque não tinha, na altura era zero. Mas nós dissemos, não, vamos procurar estratificar este efeito de ser o tem e não tem, definir outras pontuações. Tem ou em 25%, tem em 50%, ou tem em 75%, ou tem efetivamente. E é isto que estão ainda a colocar nos manuais. Mas ainda tinha outro lado ambíguo, que é o avaliador chega na instituição e diz: pretendo verificar a vossa missão e visão.
Então nós imprimimos a missão e visão, entregamos. E ele dizia, não, por estes assuntos de missão e visão, não só você tem que me entregar a missão e visão, tanto como eu ter evidência de que o órgão competente aprovou. A pergunta que se coloca agora é, qual é esse órgão competente? Porque ele não existe na lei. Na minha instituição pode ser o Conselho Universitário, em outra instituição pode ser o Conselho Científico Pedagógico, em outra instituição pode ser o Conselho Diretivo. De que órgão se refere? Então, o que acontecia é que o avaliador dizia, não, tem que ser o Conselho Universitário. Dizia, não, aqui não existe o Conselho Universitário. Então dizia, então eu vou colocar que vocês não têm. Isto era outra ambiguidade. Para além de que, ao se dizer, ok, aceitemos que seja um conselho indicado que aprova o instrumento, o conselho aprovava o instrumento, mas tínhamos um novo problema. É que este instrumento que foi aprovado, este avaliador externo, o que ele pedia agora é que quer evidência de que aquele instrumento foi aprovado. Então, um avaliador dizia assim, a evidência que eu pretendo é a deliberação. O outro indicador dizia, não, eu preciso da convocatória para essa sessão que deliberou, da lista de presença dos membros que estiveram lá e a própria deliberação. Então, havia também essa ambiguidade. Daí que no ano passado, reunidos de novo na reunião anual do CNAC, acabamos dizendo, não, isto precisa de ser clarificado. É necessário colocar que documentos são exigidos para este caso, para permitir que as instituições tenham estes documentos. Também disseram que iriam preparar o manual, e o manual está em preparação para poder dar esta clarificação, para evitar esta ambiguidade. Por quê? Porque, como eu dizia, o avaliador, se tem conflito de interesses, ou é de uma outra instituição, e ele não quer que esta pontue mais do que a instituição dele, então eu acabava dizendo, como não tem um instrumento tal, e eu coloco 0. Então, era isto ligado a estas questões de qualidade. Mas já há várias outras ligadas a questões de qualidade que nós podemos ainda conversar sobre ela. Infelizmente, o nosso tempo por hoje chegou ao fim e deu-nos uma perspectiva histórica, contemporânea, claro, destas reformas do ensino em Moçambique, principalmente do ensino superior, e agora nesta última parte da nossa conversa sobre estes desafios da qualidade, e o que é qualidade e como avaliar a qualidade. Rodrigues Fazenda, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Muito obrigado. Pode aceder ao trabalho que falamos hoje e outras publicações do convidado na descrição deste episódio. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas aos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contato connosco através do Twitter, @educpodcast, para partilhar opiniões sobre os episódios, fazer perguntas e partilhar temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva de Rui da Silva, Renan Simão e Wilbram, José Leite Neto e José de Ver são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeia, do Patreon Based Music. O Eduquê é financiado pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação, Educação e Treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducacão.colabore.org. Obrigado pela sua atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Porto, Portugal. Até ao próximo episódio.